Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista, hoje com Vítor Santos Teixeira, psicólogo, professor na Universidade de São José, especialista na área da intervenção psicológica com crianças e jovens. Muito obrigado por estar connosco. Ora essa, de nada, é um prazer estar aqui. A forma como as crianças fazem uso do tempo, os tempos nas vidas das crianças, é uma área fundamental do seu trabalho, do seu percurso, foi de resto o tema do seu doutoramento, e surgiu quando na prática do trabalho com crianças constatou que os resultados obtidos e pretendidos numa consulta semanal não eram suficientes se não houvesse depois uma atenção especial por parte dos pais à forma como as crianças ocupavam o tempo durante o resto da semana, rotinas, hábitos, atividades, relações. No que diz respeito a esta questão da organização do tempo, o que é estruturante para um desenvolvimento saudável da criança? Obrigado mais uma vez por estar aqui. De facto, a minha atividade principal é trabalhar com crianças em contexto clínico e, de facto, este modelo de estar uma vez por semana com uma criança, a criança num lugar estranho, com uma pessoa estranha, uma vez por semana, se bem que tem os seus efeitos, eu fui sentindo ao longo do tempo que, de facto, às vezes elas saíam do consultório e iam para casa e o que se passava depois na vida delas estava completamente fora e às vezes tínhamos que remendar tudo outra vez e fui-me vendo obrigado a ter que fazer consultadoria e aconselhamento parental sobre como organizar os tempos da vida. Então comecei a estudar sobre isso e ao estudar surgiu então este meu interesse em querer saber mais, então ia fazer o meu mestrado e depois o doutoramento. Mas mais do que uma questão profissional, foi também uma questão pessoal enquanto pai. Na altura eu já tinha 2 filhos e ia-me sentindo muito culpado porque trabalhava em 2 sítios ao mesmo tempo, chegava tarde a casa e depois sentia-me sempre muito mal e muito culpado porque tinha pouco tempo para estar com os meus filhos, então queria saber o que é que, ao final de contas, posso fazer para ter tempo de qualidade e para ajudar os meus filhos a ser um melhor pai. É óbvio que acabei por chegar à conclusão de que não se faz omeletes sem ovos. Podemos ter ovos de galinhas do campo, muito bons, mas se tivermos só 1 ou 2 ovos, não dá para fazer uma omelete para 4 ou 5 pessoas. Ou seja, quer dizer que o chamado quality time só por si não é suficiente? Exatamente. Eu posso dizer que às vezes mais vale ter 10 minutos de qualidade com a criança do que estar a criança 1 hora ou 2 horas a fazer birras. Eu costumava dar este exemplo aos pais, homens, sobre os jogos de futebol. Às vezes tinha na consulta os pais furiosos porque eu quero ver o jogo de futebol e não consigo ver o jogo de futebol sossegado porque o miúdo está sempre à frente da televisão a meter-se, a chamar a atenção e eu dizia, então mais vale se calhar desligar a televisão durante 15 minutos, brincar um bocadinho com o miúdo e pouco depois ele vai poder ver o resto do jogo em paz. E de facto isto é o que acontece, mas há níveis de tempo que se não os dermos, não adianta ter muita qualidade, só ir dar o beijinho à noite, antes de dormir, quando a criança teve o tempo todo sem nos ver. Então, e para quem nos vê lá em casa, que linhas orientadoras é que podem ser seguidas para que haja então um bom aproveitamento do tempo das crianças? Há aqui dois princípios que eu gosto sempre de referir. O primeiro é uma adaptação de um slogan de uma publicidade que havia há uns anos atrás. Havia uma marca que tinha a publicidade que dizia o tempo é o que dele fazemos. Eu prefiro dizer nós somos o que fazemos do nosso tempo. E, portanto, as opções que tomamos para nós próprios e para os nossos filhos, o que lhes propomos fazer, vai moldá-los e vai dar-lhes oportunidades de desenvolvimento. Posto isto, há aqui um princípio muito importante, que é o equilíbrio entre estrutura e diversidade. Há muita ideia corrente de que pais modernos são pais... eu não gosto de coisas repetidas, eu não gosto das coisas sempre à mesma maneira, eu quero é tudo diferente e variedade na vida dos meus filhos. E, de facto, os estudos mostram sistematicamente que as crianças precisam de estrutura e previsibilidade. Portanto, um aspecto realmente muito importante é esta questão de dar ordem à vida das crianças, haver momentos para acordar, as horas para o pequeno almoço, as horas para as refeições, horas para tomar o banho. Haver esta estrutura dá muita segurança ao desenvolvimento das crianças e permite-nos a nós também organizar-nos para nos encaixarmos de alguma forma em momentos na vida dos nossos filhos.
É óbvio que, se for estilo a família Von Trapp, da música do coração, antes de chegar a Julie Andrews, este excesso de estrutura faz com que depois as pessoas fiquem robotizadas. Portanto, dentro desta estrutura, temos que encaixar diferentes experiências e variedade na vida das crianças. E é neste equilíbrio... Pode dar alguns exemplos práticos? Sobre essa diversidade que se pode juntar à estrutura para enriquecer a vida das crianças. Sim, por exemplo, um aspecto que é mesmo muito importante realçar, e é um dos resultados muito mais interessantes da minha tese de doutoramento, é a importância dos momentos de refeição em família. Eu lembro perfeitamente que a minha mãezinha fazia-nos todos levantar de manhã e punha-se a mesa para o pequeno almoço. Portanto, havia o ato de pôr a mesa para o pequeno almoço e até ao pequeno almoço era um momento de encontro de família. E para além disso, depois principalmente depois o jantar e o almoço ao fim de semana. Portanto, não tenho dúvida nenhuma, e os estudos mostram que haver pelo menos uma refeição por dia em que está a família sentada à mesa com a televisão desligada é essencial para o desenvolvimento das crianças. O que é que pode haver aqui de interessante à volta do momento de refeição e que possa trazer alguma diversidade? Os convidados que trazemos lá para casa, os sítios onde vamos fazer a refeição, podemos ter a refeição em casa, podemos ter em casa de amigos, podemos ir ao restaurante, podemos envolver as crianças no próprio ato de preparar a refeição, no próprio ato de levantar a mesa e pôr a louça na máquina ou participar nas tarefas domésticas. Portanto, a refeição em si deveria ser uma constante e depois aqui trazer alguma diversidade e variedade entre os contextos, as pessoas que estão presentes, porque, de facto, são sempre estas as três dimensões do tempo das crianças. As três principais é o que é que elas fazem, aonde e com quem. E, portanto, dentro destas três variáveis, é sempre possível encontrar várias variações. Uma das questões interessantes quando se fala desta temática, do uso do tempo e os mais novos, tem a ver com as atividades e o volume de atividades em que as crianças estão envolvidas. À partida são coisas boas, naturalmente, fazer desporto, estudar música, estudar línguas, muitas outras coisas, mas também é fácil tornar-se um problema quando passa a ser, de alguma forma, excessivo. Onde é que fica aí a linha divisória, onde é que começa a ser um problema também? É interessante falar da questão da linha divisória, porque realmente vai-se percebendo que nestas questões do tempo, o tempo é um recurso muito interessante, porque ao contrário do dinheiro, que podemos sempre perder, mas também podemos sempre ter mais, o tempo nunca dá para ter mais. O dia tem 24 horas e se gastamos mais tempo numas coisas, necessariamente temos que gastar menos noutras. Sim. E realmente, quando ocupamos demais as crianças com determinadas atividades, estamos a desocupá-las de outras que poderiam ser importantes. No entanto, há aqui um aspecto há aqui um aspecto muito interessante, que é o sentir que não é tanto o número de atividades ou a quantidade de vezes ou a quantidade de horas por semana que as crianças passam nas atividades que possa fazer diferenças no impacto, mas mais a pressão parental para as atividades. Ou seja, quando estamos a falar de atividades extracurriculares, ou atividades organizadas, ou atividades desportivas ou culturais, seria importante que essas atividades fossem autorreguladas e com uma motivação intrínseca por parte das crianças, que elas o fossem fazer por gosto, por prazer e porque isto é bom para elas e sabe-lhes bem fazer isso depois das aulas. Há estudos muito interessantes sobre esta ideia em inglês é o overscheduled children, das crianças com uma agenda sobrecarregada, que mostram que o fator diferenciador não é se a agenda está muito sobrecarregada, o fator diferenciador é a pressão parental para que a agenda esteja sobrecarregada. Portanto, há crianças para as quais, se eu gosto de ir ao balé e está-me bem ir ao balé, mas também adoro ir ao piano e vou-me divertir para o piano e depois gosto de ir jogar voleibol na equipa com as minhas amigas. Se assim for, porque a minha filha não tem que ser a melhor aluna de balé, a minha filha não tem que ser uma expert no piano. Se assim for, em princípio, as atividades extracurriculares funcionarão bem. Agora, mas os pais também terão margem para, fazendo uma reflexão, chegando à conclusão que determinado tipo de atividade
poderá não ser do agrado da criança, mas ter benefícios Claro. a médio prazo, também poderão jogar e fazer um equilíbrio entre aquilo que a criança gosta e aquilo que acreditam piamente que será bom para ela também no futuro. Claro que sim, claro que sim. E, acima de tudo, é uma função parental, é uma função dos pais proporcionar oportunidades aos filhos. Portanto, se os pais não forem capazes de proporcionar oportunidades, as crianças nunca vão experimentar, nunca vão saber. Este é o primeiro ponto. Também é a função dos pais transmitirem confiança aos filhos e não os deixarem desistir às primeiras dificuldades. Se a criança vai para o balé, as primeiras aulas é brincar, é estar aos pinotes e estar de uma forma muito livre. Quando o professor começa a fazer barra e obrigá-los a esticar as pernas, já não gosto, já não quero ir. De facto, também há atividades em que o verdadeiro prazer que as crianças podem extrair da atividade está em ultrapassar os seus limites, mas está no domínio de uma técnica que lhe vai depois permitir usufruir mais daquilo. E aí cabe aos pais mostrar-lhes que tem que haver compromisso, que não podem desistir à primeira. E aqui uma regra simples é dizer, olha, já paguei a matrícula até ao final do ano, tu vais ter que ficar até ao final do ano. E depois, no final do ano, vamos perceber se gostas ou não. Mas agora que já começaste porque quiseste, vais ter que ir até ao fim e depois decidimos. Portanto, há aqui este equilíbrio que também tem que ser mantido. Mas há um aspecto interessante no tipo de atividade que, de facto, os estudos vêm mostrando um indicador sistemático, que é, principalmente nos rapazes, como é óbvio, é importante ter atividades desportivas, e, portanto, na nossa cultura portuguesa o futebol é dominante. Principalmente nos rapazes, uma atividade desportiva é importante. E aqui a atividade desportiva, se é importante, nunca deve ser usada enquanto um castigo se as coisas na escola não estiverem a correr bem. Isto aqui é um erro muito comum que os pais costumam fazer, que é, se não tiveres boas notas na escola, não vais aos treinos ou não te deixas ir aos jogos de futebol. De facto eu assumo que é importante, mas vou castigar tirando-te uma coisa que é importante para ti, mesmo que tu gostes. Aliás, para muitos dos rapazes, das crianças, o futebol é a única área da vida onde conseguem ser bons em alguma coisa, portanto, e este sentir-se bom em alguma coisa tem um efeito protetor para a autoestima. Se eu sou uma nalda na escola e vou tirar a única coisa em que sou bom, porque marco-los na equipa, e ainda por cima o pessoal está a contar comigo, é natural que os meus depois ainda ficam mais furiosos com a escola, porque por causa do raio da escola eu não vou poder ir jogar futebol, que é onde eu sou bom. Mas os estudos também mostram que, à medida que os miúdos vão crescendo e ao chegar na adolescência, só uma atividade desportiva pode estar associada a comportamentos de risco. O que é que isto quer dizer? Que à medida que vão crescendo, deixam de ser os pais a levar os miúdos ao futebol e aos treinos. E deixam de ser os pais a ir buscá-los aos treinos. Então, muitos estudos feitos nos Estados Unidos, mas também já em Portugal, vão mostrando que, à medida que os miúdos vão crescendo, os pais tendem a diminuir a supervisão parental. Então, quando os rapazes apenas têm como atividade extracurricular o futebol ou o desporto, depois dos treinos, o pessoal está ali todo sozinho e vão dar uma volta e vão andar por aí, e, portanto, o risco para se envolverem em alguns comportamentos de risco aumenta na adolescência quando não tem só essa atividade. Portanto, os estudos vão mostrando que é sempre bom associar uma atividade desportiva com uma atividade cultural ou cívica. Quando estamos a falar de uma atividade cultural, será música, dança, teatro, drama, e uma atividade cívica será participação em grupos de jovens, os escoteiros ou alguma atividade desse género. Sim. Implica uma necessidade de sincronizar horários dos pais com os ciclos vitais dos filhos, o que nem sempre é possível, nomeadamente, e se calhar especialmente numa terra aqui como Macau, em que o setor do jogo e os condicionalismos deste tipo de atividades muitas vezes implicam que os pais passem muito pouco tempo com os filhos. Sim. A sincronia das rotinas diárias de pais e filhos é um problema muito grande quando alguém trabalha por turnos ou quando as próprias crianças, por causa das atividades extracurriculares, acabam por estender demais os seus horários. E aqui, se temos uma família nuclear com um pai e mãe, a recomendação que é dada é que pelo menos um tente sempre, durante a semana, estar presente e participar nas rotinas. E ao fazer isto, tentar intencionalizar e fazer com que o momento do transporte, da deslocação, porque de facto é muito interessante, se formos a ver, as crianças, 1/3 do tempo que passam em conjunto com os pais, aliás, cerca de 90% do tempo
que as crianças passam com os pais em conjunto, eu percebi isso no meu estudo e venho demonstrar noutros estudos, cerca de 90% do tempo conjunto de pais e filhos é passado em três coisas. Primeiro, andar de um lado para o outro, no carro ou no autocarro. Segundo, a ver televisão. E terceiro, sentado à mesa. Portanto, o resto são 10% para estamos a fazer brincadeiras, irmos passear, etc. Mas mesmo o passear há de ser andar de um lado para o outro. Portanto, há aqui estes momentos de rotina que nós sabemos que havemos de ter que estar com eles, que nós podemos intencionalizar. E realmente das coisas que mais me causa desconforto é aquelas situações em que existem carros com televisões na parte de trás do carro. Vê-se muito em Macau? Que se vê em Macau. E, de facto, a mim causa muita confusão, porque este pode ser um momento privilegiado de interação entre pais e filhos. Os miúdos podem ir lá para fora e podem comentar sobre o que está a acontecer lá fora. Os pais podem e devem perguntar sobre o que se passou no teu dia, o que é que fizeste. Pode ser um momento de encontro, porque, de facto, é quase um terço do tempo que vou estar com o meu filho neste dia. E a maior parte das vezes vai o pai em silêncio e a pensar nos problemas e o miúdo com os olhos espetados no ecrã mais uma vez. Isto é um tema que está relacionado com um estudo, paper científico que fez há pouco tempo, inclusivamente, que tem a ver justamente com a utilização por parte dos adolescentes de dispositivos eletrónicos e a relação com o uso problemático da internet. Quando é que, mais uma vez, a internet é uma ferramenta extraordinária, quando é que começa a ser problemática, quando é que se pode considerar que é investido um tempo excessivo neste tipo de atividades, nomeadamente jogos de vídeo e muitas outras coisas via internet? É interessante a própria forma como coloca a questão. Vem trazer vem revelar o medo que nós habitualmente temos sobre o que é novo, o que é novidade. A internet traz riscos e como coisa nova, isto pode estar associado a coisas muito más. E, de facto, pode estar. E eu e o meu colega Angus Kwok, quando começámos este estudo, fizemos este estudo aqui em Macau, a ideia era precisamente ver isso. Nós vemos os miúdos sempre com os telemóveis na mão, mete confusão estar numa mesa de restaurante, vê um grupo de jovens, estão 4 ou 5 jovens, e está aqui, cada um deles com o seu telemóvel e não conversam entre eles. Isto, de facto, causa muita confusão e desconforto. Portanto, em que medida isto pode estar associado a isolamento social, à ansiedade, à depressão. Mas é muito curioso que, se calhar nós que não crescemos nós não nascemos imediatamente nesta era digital, é que temos que nos habituar um bocadinho que se façam novas realidades e que nós é que nos assustamos um pouco com isto. Os estudos o que vêm demonstrando é que o uso da internet vem apenas potenciar predisposições que já existiam. Ou seja, uma criança que já tinha, ou um jovem que já tinha alguma tendência para se isolar, então vai usar a internet e o telemóvel para se isolar ainda mais. Ou seja, vou compensar a minha ausência de contacto lá fora, criando que é chamado um self virtual, um eu novo para a internet, e vou estabelecer conexões de uma forma muito mais segura e protegida. É muito mais fácil dizer a uma miúda: gosto de ti, és muito jeitosa, por mensagem ou pela internet, do que estar face a face, porque ainda posso apagar um instalo e pela internet isso não acontece. É mais difícil. Sim, é muito mais difícil. Portanto, quando eles têm esta predisposição para um maior isolamento, isso de facto vai acontecer, vão se isolar mais. Mas os miúdos que já têm antes uma predisposição para ter amigos e para se encontrar com os outros vão fazer uma utilização positiva destes recursos. Vai ser uma forma de aumentar o contacto e as oportunidades de encontro com os outros. E este exemplo do Covid, da pandemia, foi um exemplo claro sobre isso, que é, mais do que as aulas, as crianças puderam manter isolamento, distanciamento físico, mas não isolamento social, precisamente porque a internet permitiu mantê-los em contacto e em encontro uns com os outros. Portanto, o que nós acabamos por encontrar como resultado muito interessante é que, de facto, quando há uma utilização abusiva, mais de 4, 5 horas sistemáticas, seguidas, num fim de semana, por exemplo, aqui sim isto pode estar associado a fatores negativos, mas habitualmente é ao contrário. Os jovens que não têm hipótese de usar o telemóvel e que não têm hipótese de conversar com os colegas demonstram alguns indicadores de dificuldades sociais e de qualidade de vida. Portanto, neste momento, não poder usar o telemóvel e comunicar com os outros
é que me vai fazer estar estressado e nervoso e preocupado, se não tiver esta oportunidade. O que, por isso também pode vir em si no futuro a ser problemático, porque há aqui esta ansiedade da resposta imediata, se não me responde logo, é um fim do mundo. Ou também há aqui um deixar de saber estar sozinho. Isso é algo que também tem vindo a fazer questionar um pouco. E também fui sentindo isso com os meus filhos. Antigamente, se eu tinha um aborrecimento com os meus pais, eu ia para o quarto chorar, pensar o que é que se passou comigo. Hoje não, sou um miúdo, tenho um aborrecimento, vai para o quarto e vai logo mandar mensagem a alguém, a fazer queixa daqui e da colar. E não Acaba por processar menos Sim, sozinho, há menos não é? este falar com os meus botões, um encontro consigo mesmo que se tem vindo a perder. Falando destas questões das novas tecnologias, que já não são tão novas assim, mas falando destas questões, como é que vê, por exemplo, a questão do controlo parental em relação aos conteúdos que as crianças e os adolescentes podem aceder? Acha que é importante? O controle parental é muito importante e quando falamos do controle parental devemos fazer controle acerca das quantidades do tempo, dos momentos de visionamento e dos conteúdos. Ou seja, deve ser eu a definir quanto tempo tu podes ver, 1 hora por semana, durante a semana, 2, 3 horas ao fim de semana. Portanto, sou eu que defino, enquanto teu pai, quanto tempo tu podes fazê-lo, sou eu que defino em que momento tu o podes fazer. E isto é um fator muito importante. É antes do jantar, depois do jantar já não vais jogar mais computador, e de facto seria recomendado, depois do jantar já não jogar mais computador, porque o estímulo visual, os flashes vão fazer com que elaborar o sono depois vai ser mais complicado. Mas até antes do jantar eu tenho que compreender, porque se te deixei jogar um jogo antes do jantar, e este é um exemplo muito típico, ou se te deixei ver os desenhos animados antes do jantar, tenho que respeitar que tu o possas fazer até ao fim. Eu costumava dar o exercício com o meu rapaz, que eram os desenhos animados que dava o Oliver e Benji, eram os desenhos animados japoneses de futebol em que eles chutavam a bola e até que a bola partia do pé e entrava na televisão, aquilo demorava para aí 3 minutos. Então os miúdos estavam ali pendurados a ver à espera que a bola entrasse. E eu lembro perfeitamente que isto é do pior que pode acontecer. O miúdo está a expectativa pendurada e de repente a mãe: João, anda jantar! Aquilo é terrível. Ou estar a jogar League of Legends, no meio do jogo com a minha equipa, estamos quase a fazer um pentakill, a matar 5 seguidos, e a minha mãe ou o meu pai vêm-me chatear, porque nós temos que respeitar que isto é importante para eles, e se lhes permitimos jogar e estar ali, temos que pelo menos deixá-los ir até ao fim do que estão a fazer aquele momento. Portanto, nós devemos mediar a quantidade de tempo, quando é que eles o veem, e o conteúdo. Mas o controlar os conteúdos, no meu entendimento, não é apenas colocar proteções de controle parental ou software para proteger isso. Acho que há uma parte muito mais importante, que é a mediação, o visionamento conjunto. Eu, enquanto pai, devo acompanhar o que o meu filho está a ver. E, de facto, é mesmo interessante perceber que, normalmente, o que os pais veem em conjunto com os filhos são programas de adultos, não programas de crianças. Ou seja, se a criança quer estar comigo, tem é que viver o futebol ou tem é que viver a telenovela comigo. Normalmente não é a mãe ou o pai que vão ver o Dragon Ball ou que vão ver as lutas de wrestling que dá na televisão. E, de facto, é importante que os adultos sejam capazes de estar a par do que é que os miúdos veem. Acompanhar, porque isto também nos permite discutir. Isto do wrestling, estas lutas, isto aqui já sabes que isto é fantasia, isto não acontece na vida real. Portanto, mais do que apenas controlar, porque nós não podemos controlar tudo, e vão para casa dos amigos, se calhar vêm coisas também, é estar a par do que eles veem e mediar e poder conversar com eles sobre isso. Muito bem, vamos avançar e falar de uma outra área que também é muito importante no seu trabalho, ao longo do seu percurso profissional, que tem a ver com a educação inclusiva. E uma das coisas que diz sobre esta área em Macau é que existe um problema que começa logo na questão do diagnóstico. Sim. Existe alguma resistência a catalogar, digamos assim, a diagnosticar uma criança como tendo necessidades educativas especiais, por questões também de sociais, culturais, de perder a face, etc. etc. Esta situação, que impacto é que pode ter depois a prazo no desenvolvimento das crianças? Bem, é uma situação de facto sensível e que implica um grande esforço de não estarmos a fazer isto de uma forma etnocêntrica, de ver sobre o nosso ponto de vista ocidental, que também temos um percurso a fazer.
sobre isto. De facto, o que se percebe é que Macau é uma das regiões do mundo que tem um índice, uma percentagem, um dos sítios do mundo com a mais baixa percentagem de crianças com necessidades educativas especiais. Isto anda por volta dos 10, 15% noutras regiões do mundo. Em Macau, não estou muito certo dos números agora, mas não deve estar acima dos 2, 3%. Eu às vezes brinco com os meus alunos e digo, eu acho que não há aqui uma espécie de uma proteção genética, seleção genética em Macau para que haja tão poucas crianças com necessidades educativas especiais. O que acontece é que, ao mesmo tempo, Macau é uma das regiões do mundo com maior taxa de retenção escolar, em que mais vezes as crianças reprovam na escola. Há aí uma ligação? Há uma ligação, portanto, eles, como não são sinalizados ou identificados como crianças com necessidades educativas especiais, e também porque, não só, mas também porque muitas famílias não aceitam tão pouco que vão fazer a avaliação para que se possa fazer isto. As crianças, desta forma, não podem ter os recursos que poderiam ter e que deveriam ter e que reconheçamos. O Governo de Macau faz um esforço muito grande para proporcionar esses recursos às crianças que são sinalizadas. E o que acaba por acontecer é que elas não aprendem, muitas vezes ficam na sala a fazer de conta e a passar o tempo e acabam por ser retidas, e em Macau é permitido que ao fim de 2 retenções as crianças possam ser convidadas para mudar de escola. Portanto, estas crianças vão tendo experiências de insucesso, vão passando de uma escola para a outra e repetem o mesmo ciclo, digamos até assim. chegar às escolas de fim de linha, que são as escolas onde depois vão acumulando mais casos de crianças com dificuldades. Acho que isto é um problema maior e realmente o esforço grande que tem vindo a ser feito para a promoção da educação inclusiva em Macau e tem vindo a ser muito feito eu às vezes acho que poderia ser um bocadinho. Eu acho que o Governo tem feito um esforço enorme e acho que às vezes podia exigir um bocadinho mais das escolas. Em Portugal as coisas foram um bocadinho mais marteladas. De repente as escolas tiveram que levar com os meninos que estavam nas escolas de ensino especial e tiveram que se adaptar, e houve muitos problemas e muitas dificuldades, e muitas crianças que sofreram porque não havia recursos adequados. Mas em Macau há um percurso a ir. Se calhar a forma que está a ser feita pode trazer benefícios há algum tempo, porque tem havido muita formação para os professores. Eu sei que os professores têm vindo a ser obrigados ou convidados a fazer muita formação, e com isto eu acredito que as mentalidades vão mudando e que as coisas vão lá de chegar. Agora, de facto, que esta ideia de que uma criança com trissomia 21 e o autismo, o espaço dela é na escola regular, numa sala regular, é algo que ainda tem que ser muito internalizado pela maior parte das pessoas em Macau. Portanto, há uma integração que depois conta também com outros instrumentos de acompanhamento da criança. Não pode ser só uma inclusão pura e dura, sem haver um cuidado especial para uma criança que tem necessidades especiais. Sim, mas de facto não me parece que esse seja de todo o problema de Macau. Macau acho que tem recursos materiais. Tem havido professores a ser colocados, tem-se dado formação e muitas vezes a própria formação tem que vir da própria experiência, e os estudos mostram que quando crianças ou adultos têm experiência com crianças com deficiência de algum tipo, o fato de estar com eles, só a oportunidade de interação vai fazer com que mudem as suas atitudes e passem a ser muito mais a aceitar muito melhor e a ter atitudes muito mais positivas. De facto, acho que há aqui uma necessidade de oportunidades de experiência, de contacto com as crianças com deficiência, que vai fazer mudar atitudes. Portanto, não é tanto a questão dos recursos, é mesmo esta questão das atitudes e das crenças, do que é que eu acredito que é o melhor. E a maior parte dos pais com crianças com deficiência continua a acreditar que o melhor para o meu filho é estar numa escola separada, com uma turma pequenininha, com os professores a dar-lhes atenção, e a maior parte dos pais das crianças com deficiência continua a acreditar que o melhor para os meus filhos é que aqueles com deficiência não venham aqui para incomodar e atrapalhar as suas aprendizagens. Portanto, ainda temos muitos diretores de escolas que também acreditam nisso. Portanto, é um processo de mudança de crenças e de atitudes que aqui optou-se por fazer uma forma mais gradual e que acredito que vai dar resultados. Estamos a chegar à reta final desta entrevista. Perguntava-lhe, sei que podia estar perfeitamente deste lado, porque gosta de jornalismo, chegou a pensar em estudar jornalismo, mas optou por psicologia. Foi aconselhado por um psicólogo? Não foi aconselhado por um psicólogo. Foi porque na altura no Porto só existia a Escola Superior de Jornalismo e era privada e os meus pais não tinham dinheiro para pagar as propinas. E eu, como era muito bom aluno,
o pessoal dizia assim, tens tantas boas notas e vais para uma privada obrigar os teus pais a fazer um esforço enorme, tens de escolher outra coisa. E, portanto, na altura dizia-se, faz psicologia porque podes ser psicólogo e depois ser jornalista se quiseres. Mas ser jornalista é que depois não pode ser outra coisa e estás tramado. Portanto, acabei por ser psicólogo e fiquei. E nunca se arrependeu? E nunca me arrependi. Pode-se dizer que é uma profissão particularmente recompensadora ao nível pessoal pelo efeito que tem ou pode ter na vida, na qualidade de vida das pessoas e da sua relação com o mundo e com os outros? Eu às vezes costumo dizer que numa outra vida, se houver isto de outras vidas, que numa outra vida eu quero ser oleiro, porque os oleiros são... Ser soleiro é aquela profissão que nós vemos o produto a sair das nossas mãos de uma forma clara e óbvia. A grande angústia da minha profissão enquanto psicólogo clínico de intervenção terapêutica com crianças é que nunca tenho um produto concreto. É óbvio que sabe bem a gratificação e o reconhecimento das famílias sobre o bem que fez aos miúdos, sabem o perceber que os miúdos conseguiram ultrapassar as dificuldades e sabem estar no processo, estar na relação. E, de facto, desde que vim para Macau, em que a minha atividade principal é a docência, que também adoro, e estar em contato com os alunos, tanto nas aulas como nas supervisões, é algo que me agrada bastante. Mas, de facto, este contato com as crianças, eu costumo dizer, eu não posso ser parvinho outra vez e não há muita gente a criticar-me por isso. Muito bem. A terminar, eu gostava de lhe fazer esta pergunta, mas seria para uma resposta relativamente curta, se conseguir. Carl Jung, um nome consagrado da psicologia, dizia, por outras palavras, que não havia problema psicológico que não tivesse na base um problema espiritual. Como é que olha para estas palavras? Eu não sei muito bem como definir espiritualidade, mas se eu definir espiritualidade como uma experiência, portanto, eu acho que não há uma definição clara do que é algo espiritual. Eu posso ter experiências de espiritualidade, que pode ser uma simples coisa da minha vida, ou pode ser algo muito complicado. Olhar para o meu bebê que acabou de nascer, aquela sensação que me transcende, de alguém que está ali e que vai tudo muito para além de mim, é uma experiência espiritual. Se eu encarar a espiritualidade como experiências que eu tive, concordo perfeitamente com ele. Todos os problemas psicológicos hão de estar relacionados com as nossas experiências, sejam elas espirituais ou não. Muito bem. Professor, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Sim, obrigado, eu. Obrigado. Deus. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.